E se você puder adorar o Senhor conosco, vamos adorar o Senhor nesta noite. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Desde cedo Deus colocou esse louvor no meu coração e eu quero adorar o Senhor com esse louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Ao Senhor seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pode se assentar, irmãos, amém? Glória a Deus. Sei que vocês passaram aqui terças-feiras maravilhosas, amém? Com ensinos profundíssimos do coração de Deus para a vida da igreja, para a sua casa, sua família, para a sua vida espiritual, sua vida financeira, para a sua vida emocional. Participei aqui de 2 cultos que foram abençoados demais, né? Fiquei com pena porque não pude continuar vindo, até porque na congregação lá, terça-feira é uma luta para os irmãos estarem também. Então, algumas terças eu não pude vir, mas sei que tudo aquilo que foi ensinado neste lugar, se nós aplicarmos, colocar no nosso coração e colocarmos em prática, Deus vai nos honrar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu vou dar meu testemunho, juntamente com meu marido, e vou trazer algumas partes da palavra de Deus que eu creio que é essencial para nós, que foi essencial, tem sido e vai continuar sendo. Eu não tenho nada de estudo, vamos dizer assim, porque eu estudei, porque eu sou, porque nada disso. É a palavra de Deus, amém? Que eu quero trazer para os irmãos, na nossa simplicidade, aplicar para a sua vida, e eu creio que Deus vai continuar falando ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Sentados mesmo, logo após a leitura, eu vou passar para o meu marido, que ele vai dar um pouco do testemunho dele.
e depois a gente vem com a palavra, tá bom? Salmos de número 128. Eu estou tão nervosa quanto da primeira vez. Porque saber, irmãos, que é uma direção que a gente vai dar para vocês, ou que era algo que a gente está vivendo e tem pedido para Deus para nos ensinar a viver, é complicado, é meio difícil, amém? Não é preparar um texto, vir cá, ministrar. Sei que tudo é a palavra do Senhor, é na direção do Espírito Santo, mas aqui eu estou te dando uma direção, eu estou colocando aquilo que funcionou na minha vida e eu creio que vai funcionar na sua também, amém? Então, para nós nesta noite meditarmos e iniciarmos aqui Salmo 128, que diz: o temor de Deus, a felicidade em um lar. O temor de Deus e a felicidade em um lar. O verso 1 diz assim, olha: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Os teus filhos, como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém? Que esta palavra venha a ser aplicada ao meu e ao seu coração. O salmista aqui, ele está cantando estes salmos. Ele está declarando este salmo em sinônimo de louvor, gratidão e canção a Deus. E estes salmos ele chama a atenção porque ele fala de uma família, de um lar, onde há pai, mãe e filhos. E Deus colocou ao meu coração, para que nós estivéssemos falando hoje, a felicidade e a prosperidade em família. Então eu quero trazer, o meu propósito nessa noite, diante da palavra de Deus, é falar um pouco a respeito de como nós nos comportamos e o que nós fazemos e como Deus tem nos abençoado. Mas isso tudo dentro da palavra do Senhor, amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão na igreja, não são cristãos, mas são muito bem-sucedidos e têm famílias muito bem-sucedidas. Mas isso tudo é um princípio. E a gente vê aqui que o temor do Senhor é o princípio, é aquilo que me dá uma direção. Então, se eu temo a Deus, se eu temo a palavra do Senhor, se eu temo os ensinamentos de Deus, pode ter certeza que não terá erro na minha vida, na minha casa, nem na minha família. Então, o que nós queremos trazer nesta noite é sobre esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diácono Edmilson? Vem, dá o testemunho aqui um pouquinho. Ele vai falar, deixa que Deus tocar no seu coração, tanto de tempo que for. A gente vai dividir aqui um pouquinho, amém? Depois eu venho com um término aqui. A gente tem um tempo vasto, saúdo a todos a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Paz... Esse pessoal me coloca em cada um, meu Deus. Glória a Deus. A paz a todos, uma boa noite, né? Eu vou falar só um pouquinho do meu testemunho. Eu acho que o pessoal que a gente veio aqui hoje, só para eu mesmo dar só um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Tá bom? Eu sou um homem muito tímido, não tenho uma timidez tão grande que eu não sei. Chega, estou temendo aqui na frente de vocês. Não consigo falar. Toda a vida foi assim. Mas eu vou falar um pouco da minha trajetória aqui nessa cidade. Ao chegar nessa cidade, há uns 30 anos atrás, eu me deparei com um trabalho de ajudante de pedreiro, cavando uma vala, né? Aí você vai falar assim, mas o que ele quer falar sobre isso? Ao chegar, eu cheguei domingo aqui, segunda eu passei, terça-feira eu comecei a trabalhar de manhã até umas 9 horas, cavando uma vala, vocês veem o tamanho da vala. Aí
Chegou um rapaz, chegou para mim e falou assim, ele é o gerente da lanchonete. Tinha muita comida lá, fazia muita comida. Eu lembro da abençoada. Glória a Deus. E o Hélio também. Aí eu cheguei, era às 9 horas, esse rapaz me chegou lá com... Ele chegou e fez uma pergunta para mim. Edmilson, você quer comer? Ele não sabia... Ele falou, Baiano, você quer comer um misto quente? Eu falei, um misto quente? Eu não sabia nem o que era isso, um misto quente. Aí ele veio de lá para cá com uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Aí me deu, eu comi, me deu café. E foi meio-dia, ele me chegou lá na hora de almoçar. Vem almoçar, Baiano. Eu fui lá. Aí ele me deu um arrozinho, né? Arroz, feijãozinho, e uma coxa e uma sobrecoxa de frango. Branquinho, que a gente lá na Bahia costuma comer vermelhinho, né? Tudo organizadinho. Aí, assim que eu terminei de comer, era uma lanchonete com muitas panelas lá no fundo da panela, nessa lanchonete. Aí eu terminei de comer, vi aquelas paneladas assim, eu falei, rapaz... Aí eu perguntei para ele, tu tem aí um bombril? Ele falou, bombril não, o que é bombril? Eu falei, não, aí ele conhecia, não, aqui a gente conhece como palha de aço. Eu falei, me dá um aí. Aí eu peguei aquelas paneladas, se na hora eu tivesse parado, ou comido e corrido para descansar, aí eu tinha perdido a oportunidade. Aí eu peguei as panelas, areei, deixei as panelas tudo areadinhas, bonitas as panelas, pastor. Aí ele falou, neguinho, a partir de hoje você não vai mais para a obra, não, você vai ficar aqui com a gente. Eu falei, olha, glória a Deus. Aí eu fui, menino, cheguei aqui sem nada, na época eu cheguei aqui com uma bermuda amarela, uma camisa regata, num frio danado, um chinelo Raider furado no fundo. Falei, rapaz, e bateu um desespero para ir embora. E tinha outra situação que era pior ainda. Eu não vou nem contar essa situação, mas Deus é real na minha vida. Aí eu trabalhei nesse lugar 7 anos, fiquei trabalhando 7 anos, Deus me honrando, sempre trabalhando, mas eu não olhava para ninguém, eu olhava para o meu trabalho. Era eu o patrão. Se quisesse fazer o que quisesse, fazia, mas eu não. Sempre olhando no meu patrão. Aí chegou uma época que chegou já tinha muito bacana lá. Aí chegou uma época, o cara falou assim, ô Avelino, que é esse menino aí? Tu não quer arrumar esse menino para mim levar para uma loja lá em Sorocaba? Aí ele falou assim, aí eu falei, não, rapaz, esse menino aí é muito bom, mas tem um problema nesse menino aí. Ele falou, o que é? Esse menino não sabe nem ler e não sabe escrever. Com 22 anos. Não sabia mesmo, não, até hoje. Para eu não ler aqui, eu não sei, atrapalha tudo. Falei, mas Deus é comigo nesse lugar. E trabalhei 7 anos nesse lugar. Aí fui para outro lugar, fui para Betel. Saí do Avelino e fui para Betel. Trabalhei 11 anos lá. Assim que eu comecei trabalhando lá, o Sidney, todo mundo conhece o pastor Sidney, né? Toda a vida ele me chamou de neguinho. Sempre cuidei das coisas dele direitinho, nunca deixei desejar. Trabalhei 11 anos, ele nunca me deu uma bronca, nunca me chegou. Eu vi ele falando com os outros lá, mas comigo ele nunca falou. Eu falei, rapaz, o que acontece? Mas sempre fazia minhas coisas direitinho, visando na frente, aprendi. Às vezes eu costumo falar que minha faculdade eu fiz com 19 anos. 19 anos de faculdade fazendo. Os médicos fazem com 5, 6, eu fiz com 19. Eu estudei, trabalhei só em 2 lugares. Falei, graças a Deus, fui. Aí eu saí, né? Saí de lá, falei, a Dilma estava com o nenenzinho, que era o Pedro, e o Gabriel recém-nascido. Eu falei, hoje eu vou sair desse trabalho. Aí chegou um jovem, aí já estava na Areão, a gente já estava na Areão. Aí chegou o jovem, o pastor Lucas, chegou para cantar um louvor lá. Foi um louvor tão bonito que ele tocou no meu coração. Falei assim, amanhã eu peço as contas e sal. Aí eu pedi as contas no outro dia. Ele ficou triste, mas vai, neguinho, tu quer ir, tu vai. Eu fui, graças a Deus, montei meu negocinho aqui. Graças a Deus, fui devagarzinho. Sempre dando bom dia a um, bom dia a outro. Sempre aquele que usa R$1 e gasta 1.000. Para mim é tudo igual. Não tem diferença nenhum para outro, entendeu? E aí fui. Graças a Deus que Deus tem nos honrado de uma forma especial. Aí eu comecei, aí tinha uns amigos meus que me prestavam o caminhão, outro me prestava para ir para São Paulo. Ele dava os caminhões, e vai para o Ceasa do caminhão, traz a tua carga lá. E eu sou grato a essas pessoas até hoje. E até hoje eu sou grato a esse rapaz que me deu esse lanche, que eu não sabia o que era. Mas ele me deu prazer, ele vai lá na minha quitanda, direto ele vai lá, sempre eu converso com ele. E agradeço a ele. No final do ano eu faço uns negócios, dou para ele. Ele tem coisa que ele nem sabe o que ele fez comigo. Mas eu sei, eu agradeço a ele, porque eu sei que ele fez aquela situação. E outra pessoa também que me ajudou também era a cunhada dele, a esposa do Avelino.
Assim que eu cheguei aqui, todo sem roupa, sem nada, sem eira, sem beira, ela me comprou um moletom cinza, me deu esse jogo de moletom. Foi que me salvou do frio, passou no frio, do invernal, mas Deus me honrou, graças a Deus. Aí, passando, emprestava um caminhão, emprestava outro, aí eu chamei o bispo, tem um rapaz aí que está vendendo um caminhão. Aí, teve um rapaz da feira assim, neguinho, eu te conheço, tem um rapaz lá no Mogi que está vendendo um caminhão. Era esse mesmo caminhão. Aí eu falei para o bispo, bispo, vamos lá ver o caminhão? Aí o bispo falou assim, vamos. Aí eu fui lá ver o caminhão. Isso foi numa sexta-feira, às 2h da tarde. A gente saiu daqui, eu e ele, foi lá ver esse caminhão. Aí o cara chegou para mim e falou assim, neguinho, ele chamou o senhor Edmilson, o japonês, o senhor Edmilson, você leva esse caminhão? Eu falei, mas a gente tem que pagar para o senhor. Não. Pode levar o caminhão, rapaz. Já me falaram quem é você, pode levar. Aí eu comecei a tremer, rapaz. Falei, rapaz, esse caminhão nunca me viu. Me deu esse caminhão para me trazer. Só assina isso aqui, se tiver alguma multa, você assume. Eu falei, tá bom. Peguei o caminhão e trouxe. Aí eu fiquei com esse caminhão 8 anos e pouco, quase 9 anos. Aí eu falei, Deus, o senhor me dá outro caminhão maior, que você não está dando, senhor. Trazendo umas cargas muito altas, entendeu? E quase morrendo nas estradas. Eu falei, Deus, me dá um caminhão. Aí Deus me deu esse caminhão. Me deu outro caminhão, grande, um caminhão que passa com 15 mil quilos. Falei, tudo diante da presença de Deus. Nunca precisei de enrolar ninguém, nunca precisei de ultrapassar ninguém, e graças a Deus. Aí, quando chegou na época que eu estava com dois caminhões, eu falei, Deus, se o Senhor me der outro caminhão, eu tenho uma direção para dar esse daqui, para fazer com isso aqui. Aí, eu falei assim... Aí fiquei com esses 2 caminhões, né? Aí eu falei, Deus, eu preciso de uma garagem para colocar esse caminhão. Aí eu falei, onde eu vou arrumar essa garagem? Aí me ligou um rapaz lá, falou, Edmilson, tem um senhor aqui que quer comprar teu caminhão. Tu vai vender ainda? Eu falei, eu vendo o caminhão, que eu tenho um lugar de colocar a garagem para ele. Eu tenho uma garagem para ele. Aí ele falou, mas tu tem uma garagem e tu vai... Eu preciso do dinheiro para colocar esse dinheiro na garagem. Aí ele falou, então tá bom. Aí me mandou um homem para comprar esse caminhão. Esse caminhão, na época, um caminhãozinho valia 55 mil. Aí eu peguei... O senhor veio da mesma coisa que o de lá de Mogi fez comigo, eu fiz com o homem também. O senhor vai me levar esse caminhão, depois o senhor me paga. Lá para tal dia, o senhor me paga. Eu falei, não, eu tenho que vender, eu vou te dar 30 e depois eu te dou o restante. Eu te dou mais 25. Eu falei, não, o senhor pode levar o caminhão. Quando o senhor tiver o 55, o senhor me dá. Aí eu levei o caminhão. Aí ele levou o caminhão. Aí passou um dia, aí eu estava subindo aqui, ainda estava tudo aqui bagunçado aqui. Eu falei assim, eu vou arrumar uma garagem para colocar o caminhão. E a garagem do caminhão, na época que eu tenho, é esse piso que vocês estão pisando aqui. 55 mil. Foi o piso que a gente foi lá, o bispo, a gente foi lá e comprou o piso. Entendeu? Mas a garagem melhor que ele encontrou foi essa aqui. Ele encontrou uma garagem muito boa, graças a Deus por isso. Aí Deus, a partir desse momento que a gente chegou e começou... A gente já honrava a Deus, né? Porque eu falei, Deus, eu não aceito... Eu ganhava R$800 por semana. Não, por mês, era R$200. Falei, Deus, eu não aceito eu levar dízimo de R$80 para a igreja. Eu tenho capacidade para mais. Aí eu pedi as contas, aí a gente começou lá, e a primeira semana que eu montei a quitandinha, a Gil sabe, Gil? Tu lembra, né? A Gil do Calico. Ela lembra, sim, quando eu montei logo. Aí eu falei assim, rapaz... Aí a primeira semana eu investi 2.000, ganhei R$200. Falei, tá bom. Eu ganhava 200 lá, 200 aqui. A mesma coisa, ficou bom. Aí na segunda semana já fui, gastei 3.000 de mercadoria. Aí eu fiz R$600. Falei, estou no lugar certo. Aí fui. fui. E aí a Dilma já fazia unha. Chegava em casa às 10 horas, 11 horas da noite, fazendo unha com 2 crianças, para ir para o lado do Acapulco. Aí a gente largou. Ela largou de fazer unha e foi me ajudar. Graças a Deus. Até hoje, tem 15 anos que a gente trabalha junto. E Deus tem nos honrado de uma forma tão especial que tudo que a gente faz, a gente coloca na presença de Deus. Logo, tudo que a gente faz. Eu também, se passar de 1.000 conto, eu primeiro sento com ela e falo, vou fazer tal negócio de R$1.000. Se eu for fazer um negócio de 50 mil, converso com ela. Se eu for fazer um negócio de 200 mil, 300 mil, eu falo com ela. Não vou sozinho, não. Porque se a bomba vir... Você sabe como é que é. Você sabe que em casa quem manda é elas, né?
E aí eu fui. Deus tem me honrado de uma forma. Aí, a partir do momento que eu comecei, não é se exibindo, não, que eu comecei a investir na obra de Deus, eu vi que Deus começou a me dar coisas maiores. Entendeu? Coisas maiores. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer da minha vontade. Não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. E na simplicidade também. Tem que ser simples em tudo que você for fazer. E hoje, graças a Deus, Deus tem nos honrado de uma forma especial. Eu não tenho nada de orgulho comigo. Você sabe que é porque tem muita gente aqui que não me conhece direitinho. Aonde eu vou, eu compro. Eu gosto de honrar meus compromissos. Não gosto de ninguém para minha porta me cobrar. Não gosto de ninguém me cobrar. Sempre eu gostei de pagar logo. Entendeu? O dinheiro que eu tenho não é meu, é dos outros. Se é dos outros, eu vou passar logo. Entendeu? Para não ter muita procura. Mas sempre Deus tem nos honrado de uma forma especial, a mim, minha família, o Pedro, o Gabriel. Deus é maravilhoso conosco. Só sei dizer para vocês que eu sou muito grato. Cheguei aqui sem nada, sem eira, sem beira, com chinelo, que nem eu falei para vocês. E hoje, graças a Deus, se olhar para trás, assim eu vejo muitas coisas que Deus me deu. Não foi, tipo assim, não foi na força dos braços, foi Deus. Porque às vezes a gente está parado assim, a pessoa liga, ô Edmilson, seu negócio é para tu. A semana passada, uns 4 meses atrás, eu estava lá no banquinho, que muita gente me conhece, eu estava descascando mandioca. Me chegou um rapaz, ô Edmilson, seu negócio ali para tu comprar. Eu falei, rapaz, não quero não, viu? Quero não. Falei. Aí ele falou, vamos lá, rapaz, vamos lá. Eu chamei a Dilma, vamos lá, Dilma, ver esse negócio aí. Aí quando chegou lá, ela, no entrar da casa, ela se apaixonou por um negócio. Falei, ela falou, é meu, é nosso. Se for da vontade de Deus, é nosso. Eu falei, tá bom. Mas, fulano, o dono desse aqui está dando isso aqui por esse valor mesmo? Ele falou assim, está dando por esse valor. Aí eu peguei o telefone e liguei para o cara. Falei, ô, senhor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Quem é o senhor? Eu falei, eu sou Edmilson, o senhor está vendendo essa casa aqui? Ele falou assim, estou vendendo. Estou vendendo. Quanto que é? Ele falou assim, eu estou vendendo essa casa por 300 mil e 50 mil do corretor. Aí eu falei, mas o senhor está vendendo, tem dívida? Aí eu peguei e liguei para o cartório. O senhor me passa a matrícula para ver como é que está essa casa? Aí ele falou assim, tá bom, te passo a matrícula. Passou a matrícula, passei para o cartório. Cheguei lá, não tinha nada, não tinha dívida de água, não tinha dívida de nada, a casa toda intacta. 350 mil. Aí o velho dormiu. No outro dia, o velho falou que não ia vender mais por 350 mil. O senhor quer quanto? Agora, não, só vendo por 400. E já estava vendida por 350. E aí ele falou, não, senhor. Aí foi em cima, foi embaixo, fizeram 380 mil na casa. Eu falei, tá, então tá bom. Eu achei que era bom mesmo o negócio, aí eu falei, tá bom, tá fechado. Aí ele falou, como você vai pagar esse dinheiro? Você vai pagar a prestação? Como que você vai pagar isso aí? Eu falei, não, vou dar um jeito aqui. Vou dar uma arrumada aqui, vou fazer. Vou pagar para o senhor tudo à vista. Aí ele falou, então tá bom. Aí eu fui lá, e ele veio e a gente fechou o negócio, deu tudo certinho, graças a Deus. Hoje a gente está ali fazendo uma reforma. Mas a gente não foi eu não peguei a casa por uma ambição, não. Foi porque Deus enviou aquele homem ali naquele lugar, deu tudo certo, não tinha nada de dívida. Não tinha nada. Eu falei, graças a Deus. E outras também que a gente tem. De outra vez também, eu fui pegar um ali. Aí o cara chegou para mim e falou, ô Edmilson, estou vendendo esse negócio aí. Eu falei assim, tá bom, quanto que é a casinha? Ele falou assim, eu vou te dar, eu vou ver, eu vou mandar meu filho ir aí. Aí ele perguntou, quanto que é a casa? Eu perguntei para ele, quanto que é essa casinha? Eu rodei tudo aí, 450 mil, eu vou te dar ela por 400. Eu falei assim, mas o senhor vai me vender por 400? Eu chegar a 380. O senhor está bom por 380? Não está bom não. Não, então tá bom, eu não tiro de 400. Esses 400 mil. Eu falei, então tá bom, tá fechado o negócio. Eu achei que era bom também, fechei o negócio com ele. Aí dentro de 4 minutos, não foi nada, não foi meia hora, conversa para lá, conversa para cá, não. Foi um negócio que Deus me deu, foi Deus que me deu. Dentro de 4 minutos foi resolvido. E teve outra também, uma luta danada. A gente vinha do Areão, do culto do Areão. Essa aqui, toda vez, essa casa estava à venda, estava enrolado o documento. Toda vez que ela vinha do Areão, ela embicava o carro na garagem. Essa casa é minha. Toda vez que ela vinha do Areão, ela embicava o carro. Essa casa é minha. Eu falei, rapaz. Aí foi. Aí a gente foi. Demorou. Agora essa daí demorou.
Aí apareceu uns 8 compradores para essa casa. E ela, toda vez que vinha do culto, ela enfiava o carro lá. Aí, com pouco, o pessoal falou, aí ligaram para mim e falou, a gente está vendendo a casa aí. Aí eu falei assim para ela, o pessoal está vendendo a casa lá. Mas tem um bocado de gente, um chega tanto, outro chega tanto, chega tanto. Aí eu já fui logo para o alto. Eu falei, eu vou dar tanto para o senhor na casa. Aí ele falou para mim, então tá bom, entre palavra de 2 homens, está vendida a casa para você. Os documentos estavam tudo em ordem, tudo, graças a Deus, tudo em ordem. Mas a fé foi dela. Que toda vez que ela vinha do culto do Areial, que congregava no Areial, ela embicava o carro na garagem do homem. Não era na garagem, era na subida da garagem, no portão. Embicava o carro no portão, dizendo que era dela essa casa. Eu falei, mas rapaz... E foi uma das primeiras casas maior que a gente pegou. Aí começou a abrir as portas, Deus tem nos honrado de uma forma especial. Eu estou dando meu testemunho aqui, não é para me exibir, não é nada, não tenho tipo assim, maldade de nada. Eu só gosto de honrar meus compromissos. Onde eu compro, eu gosto de honrar. Se eu for onde eu for aqui, nessa redondeza aqui, nos comércios daqui, eu vou lá, pego, pago tudo direitinho, não tenho compromisso, não tenho, tipo assim, rabo preso com ninguém, graças a Deus. E tenho honrado primeiramente a Deus, a minha esposa, o meu filho, aos meus amigos, que muita gente aqui me conhece, o meu amigão mesmo aqui é o Wellington. Esse aqui não tem jeito, a gente come junto, a gente faz junto, tudo, entendeu? Eu agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, dos meus irmãos que aqui se encontram. Entendeu? Sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. E essa é a conversa que eu tinha. E me desculpa se eu errei alguma coisa aí. Me perdoa, tá bom? E as palmas louvam o Senhor, amém? Viu, irmãos? Eu olhei pro relógio ali, meia hora o homem falando, viu? Quase meia hora, para a glória de Deus. Deus abençoe. Aí você olha para a gente assim e diz assim, é podre de rico. Não é não, irmão, só tenho fé. A gente só tem fé. Só isso. Confia em Deus e Deus faz acontecer para a glória dele, amém? Glória a Jesus. Mas é isso aí, é um pouco do que ele contou e tantas outras coisas. Como nós tínhamos lido lá em Provérbios, ou em Salmos, no Salmo 128, e é sobre a família prosperando. Meu marido, ele é uma bênção, irmãos. Para quem não conhece, ele é dos Senas, viu? Irmão da pastora Cosmira, pastora Neinha, cunhado do bispo, amigo de todo mundo aqui para a glória do Senhor. Só concluindo o testemunho dele, nós somos de uma simplicidade, irmãos, que assim é só Deus que faz isso com a gente. Nosso coração, ele é doador, ele é amoroso, ele é simples. E Deus, ele tem nos honrado, não porque nós merecemos, não é porque nós merecemos, é porque ele é bom, é porque ele é Deus, é porque ele é Senhor. Não é pelo que nós fazemos, é por quem ele é. É por isso que Deus, ele tem nos colocado neste lugar. E foi falado assim, eu quero aprender a ganhar dinheiro. Não, irmãos, foi o que o pastor Edmilson ele falou aqui. Nós vamos aprender primeiro a honrarmos ao Senhor, honrar a Ele, e Ele vai nos honrar com a sua bondade e misericórdia. Se nós honrarmos, Ele vai ser fiel. Se nós não honrarmos, Ele não muda. A fidelidade dEle continua para sempre. Só que nós deixamos de receber coisas que Deus ele tem para as nossas vidas, para exercer nas nossas vidas. E falar do nosso início de vida, falar da nossa caminhada, da nossa estadia na presença do Senhor, é tudo muito, muito difícil. Porque eu casei com 17 anos, uma menina de 17 anos, que morava na Bahia, dentro de uma roça, sem nenhuma perspectiva de vida. Eu só queria ter uma família. Eu só orava, e nessas minhas orações não era porque eu conhecia Deus, porque minha mãe era idólatra, fazia caruru para os Corme e Damião lá e assim por diante. Então ela não servia a Deus, só que a fé dela era genuína, no sangue de Jesus Cristo. Ela levava a gente para macumba clamando o sangue de Jesus. Você sabe o que é isso? Ela ia lá fazer os trabalhos, mas ela entrava naquele local clamando o sangue de Jesus. Então nenhum mal nos atingia.
Porque o sangue de Jesus sempre será maior. E quando eu conheci o Edmilson, eu conheci ele aqui. Com 2 meses eu retornei para a Bahia. Com 11 meses, nós namoramos por carta, por telefone. Com 11 meses nós estávamos casados. E uma menina de 17 anos, vinda da Bahia para aqui, sem nenhum emprego, não acabei os meus estudos. E nós chegamos aqui, irmãos, ele já morava aqui com a família dele, e eu sozinha, só com ele. E Deus, ele tinha um plano nas nossas vidas. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fazia parte da igreja, daquela do véu, congregação. Adventista. Não, é a Cristã do Brasil, isso. Eu fazia parte dessa igreja. E tinha um ancião lá que ele sempre falava assim, eu era criança, eu me lembrava disso. Eu me lembrei disso. Enquanto eu estava hoje meditando na minha mente, ele falava assim, olha, Deus vai usar muito você. Eles acreditam também em revelações assim, né? Eles trazem, não é revelação. Eu esqueci como é o nome do coisa que eles falam lá. E ele sempre falava que Deus ia me usar. Eu não sabia o que era isso, porque eu só tinha 6 anos. Só eu congregava, só eu ia para aquela igreja. Eu tinha véu, eu tinha inário, eu tinha tudo. Só eu tinha. E Deus, ele por misericórdia me alcançou. Quando eu casei, que vim para cá, Deus, ele me alcançou de uma forma graciosa. E eu retornei ali para a Bahia. Meus pais ainda moravam naquela roça, no mesmo lugar, com a mesma fé, com a mesma cultura. E ali eu preguei a palavra de Deus. Minha mãe aceitou Jesus, minha irmã aceitou Jesus. Hoje o meu pai serve ao Senhor. Só tem uma irmã que não serve a Cristo. O meu irmão era diácono na igreja, se afastou, mas agora voltou para Jesus. A fé dele está intacta para a glória de Deus. Eu só tenho uma irmã e uma sobrinha que não serve ao Senhor. E nós morávamos, irmão, quando nós casamos, nós morávamos em um barraco. Era um barraquinho muito pequeno. Eu não sei se era 3x4, alguma coisa. Era um quadradinho. Tinha só... A única divisória que tinha era um banheirinho, que a gente entrava de ré e saía de frente, porque não dava nem para se mexer lá dentro. Só para você ter ideia. Era literalmente um barraquinho. Só não era de tábua. Era de alvenaria. Porque Edmilson, ele teve esse cuidado de fazer, né? Ia me trazer da Bahia, então ele queria mostrar a casa. Quando eu cheguei dentro daquele buraquinho, porque a casa da minha mãe, mesmo sendo na roça, era gigante, eu falei, como que nós vamos morar aqui dentro? Com 3 meses eu arrumei minha bolsa, que eu não tinha roupa, não tinha nada, irmão, não tinha nem calçado. Só para vocês terem uma ideia. A minha cunhada Cosmina, ela me levou numa loja que ela comprava fiado lá em Vicente Carvalho, para comprar algumas roupinhas. Peniel, exatamente. Era de um irmão pastor. Ele já faleceu, né? Já dorme em Cristo. E eu comprei algumas roupinhas ali, de tão precária que era a nossa vida. E com 3 meses eu arrumei para mim ir embora. E aí a minha sogra falou, tu vai embora, porque tu casou. Não tem para onde ir mais. Aqui é a tua casa. Aqui é o teu lar. É do lado do teu marido. Bom ou ruim, é isso que ele tem para ti. Só que ninguém tinha me contado que depois que casa a gente tem que assumir a responsabilidade. Porque eu casei na emoção de montar, de criar, de ter uma família. E aí eu fui caindo em si o que era isso. E quando eu via ele trabalhando com muita dificuldade, chegando às madrugadas, e eu dentro de casa, dentro daquele cubículo ali, sem poder fazer nada, porque eu não sabia fazer também, não tinha experiência com nada, trabalhar em casa de família, unha, nada disso. Um dia Deus, ele falou ao meu coração, mesmo sem ser crente, sem servir a Deus, sai procurando um emprego. E eu começava a marcar essa praia do Pernambuco aqui, eu comecei a bater nas portas, porque eu não aceitava ver o meu marido chegando de madrugada, ganhando R$500 na época. Nós temos 29 anos de casado. Vamos fazer. E aí eu não aceitava, eu saí batendo de porta em porta, sem conhecer nada. E marcava onde eu passava para mim não me perder, porque eu nunca tinha andado por ali. E eu cheguei na casa de todo mundo, ninguém, né, nem sequer abria a porta para mim. Algumas abriam, dizia que não precisava. Falou, eu não sei trabalhar, mas eu tenho interesse de aprender. Aí eu bati na porta de uma senhora, bem pertinho ali onde fica aquele barco. E ela falou assim, eu tinha uma funcionária que a mãe dela está doente no Pernambuco, e ela viajou e eu estou sem ninguém. Era ela, um cachorro e um senhor.
Se você quiser trabalhar 3 vezes na semana aqui, eu vou te dar essa oportunidade. Só para você ver, irmãos. E eu comecei na casa daquela mulher. Ela mandava eu limpar o armário. Não precisa subir na escada. Eu tinha prazer de subir na escada e tirar. Sabe pó de cupim? Eu subia naquilo ali, eu limpava tudo. Ele lavava as panelas. Eu limpei os armários dela. E eu fazia com muita precisão, porque eu falei assim, se ela está me dando a oportunidade de 3 dias, eu vou trabalhar a semana toda, porque eu não me contentava, irmãos. E aí, daquele lugar, meu marido trabalhando, nós fomos morar de caseiro. Eu com 18 anos, não tinha filhos não sabia fazer nada. Não, eu fui trabalhar lá no pessoal que ele vendia frutas, né? Conhecia ele, gostava muito dele e arrumou esse emprego para mim na casa deles. Eu trabalhei lá 8 meses. De lá nós fomos morar de caseiro no Acapulco. Quando meu marido chegou lá, não sabia cuidar de jardim, não sabia cuidar de piscina, porque ele sempre trabalhou com fruta. Ele não sabia fazer nada. Queimou o jardim, queimou as piscinas do homem, tudo, bagunçou com tudo. Eu apodreci as portas do pessoal. Com 4 meses, sabe o que aconteceu? Mandaram a gente embora. Nós já estávamos o quê? Pensando em construir uma casa e já tínhamos iniciado no Morro do Bio, para a glória do Senhor. Era uma serra assim que precisou fazer uma laje para construir a casa em cima da laje. Eu e ele sempre juntos, para a glória de Deus. Em nenhum momento nós tínhamos ambição, mas nós tínhamos o desejo. E aí nós começamos a caminhar. Nesse tempo a gente ainda não servia a Deus. E aí a gente participava dos cultos. Participava dos cultos lá no Acapulco. E um dia Deus falou ao meu coração. E eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí nós começamos a caminhar juntos para a glória do Senhor. Meu marido com coração duro, apesar de quase toda a família servir ao Senhor. Ele não queria. Eu subia para monte, eu muito dedicada, irmãos. Eu sempre fui muito dedicada na obra de Deus. Não é para me exibir nada disso, não. Eu estou contando é para a glória do Senhor mesmo, para que o nome dele seja glorificado. Eu falava, Senhor, eu quero uma casa. E nós construímos ali com muita dificuldade no Morro do Bio, uma casa linda, linda, linda. Tivemos o Pedro Henrique ali, foi uma bênção para a glória de Deus. E aí todas as vezes que eu subia ali com a bicicleta, porque eu vinha do Acapulco, comecei a trabalhar com a Neinha tinha um salão. E aí eu vinha da faxina, ia lá para o salão da Neinha. Quando era final de semana que não tinha faxina, não tinha patrão, eu ia para lá. Quando o pessoal chegava para fazer unha, sabe o que ela fazia? Ela era manicure e eu era só assistente para segurar o esmalte aberto. Ela dizia assim, essa é a melhor manicure. Você vai ver, faz a unha com ela, nunca mais você vai querer fazer comigo. Eu falava, e agora? Pegava aquele alicate tremendo e começava. Eu fui uma das melhores manicures que trabalhei com ela. Comecei a trabalhar, nossa casa linda para a glória de Deus, mas todas as vezes que eu pegava o meu filho na creche da minha cunhada, eu subia ali chorando, irmãos, porque era 52 degraus que nós subíamos para poder chegar lá em casa, empurrando uma bicicleta e uma criança e uma bolsa nas costas. E ali nós subimos, e aí eu e o Pedro Henrique, bem pequenininho, a gente começava a clamar, Jesus, a gente quer uma casa lá na Maré Mansa. Aí eu ensinava para ele, fala para Deus, vamos clamar. Ele fala, minha perna, me pega no colo. Não dá para pegar no colo, a gente tem que subir junto. Debaixo de chuva, que quando vinha enxurrada, irmãos, queria levar a gente naquelas escadas. E aí eu falava assim, vamos orar para Deus nos dar uma casa lá. E eu e ele, o meu filho, eu sempre ensinei os meus filhos a terem fé, a não depender do dinheiro, mas primeiramente de uma fé que às vezes está faltando no nosso meio, porque é fácil, quando a gente quer alguma coisa, vai lá e compra. A gente tem recurso. Mas eu sempre ensinei para eles, ele pequenininho, eu quero uma bicicleta, não dá para ter uma bicicleta, vamos orar. Eu ensinava para ele dessa forma, era o Pedro Henrique. Se ele tivesse aqui, ele ia dar risada, porque era uma bicicletinha amarela, a primeira bicicleta que eu comprei para ele, foi como se o céu tivesse descido, irmãos. Porque com muita dificuldade, trabalhando, eu consegui aquela bicicleta para ele. E aí nós subindo e clamando a Deus para nos dar uma casa, surgiu um barraco, que Edmilson comprou junto com o irmão dele, que já faleceu também. Na época ele não quis mais a parte dele, Edmilson comprou com muita dificuldade e nós construímos a casa que nós moramos até hoje. Nossa, a pastora tem não sei quantas casas. Eu moro no mesmo lugar de quando eu desci do Morro do Bio. Eu não tenho ambição, irmãos. Eu queria ter uma casa grande, espaçosa, mas isso não é o que me motiva a fazer a obra de Deus e a querer criar algo e ajudar a obra do Senhor. Eu não estou dizendo que você não sonhe grande.
Você vai sonhar, você vai exercitar a sua fé. Mas sempre nós juntos, uma coisa que ele diz, tudo que nós fazemos, nós combinamos antes. Qualquer coisa. Uma vez ele inventou de comprar um carro sem me comunicar. Sabe o que aconteceu? Quebrou a cara. Quem comprou junto com ele não pagou, ele teve que assumir todas as prestações sem poder. Saiu do trabalho que tinha, sabe? Porque tudo que a gente faz é combinado. Se vai comprar qualquer coisa que você imaginar, a gente calcula primeiro, a gente ora primeiro e junta os dois. Eu não passo na frente dele, nem ele passa na minha frente. Fiquei muito brava naquela época que ele comprou aquele carro velho. Eu falei assim, tu vai ver, Deus ele vai te provar. Não deu outra, irmãos. Foi praga não, viu? É porque o negócio não era de Deus, ele entrou. Depois, irmãos, quando nós começamos a servir ao Senhor, que eu comecei a fazer a obra de Deus, essa palavra do Salmo 128, ela tem feito parte das nossas vidas, todos os dias. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O meu marido, ele não é muito de falar, ele é tímido, mas pensa num homem observador, que nunca me proibiu de fazer a obra de Deus, que todas as vezes que tem algum projeto, alguma coisa, ele diz assim, vai. É isso que Deus faz. E aí nós começamos juntos para a glória do Senhor Jesus. Aqui nos Salmos diz que do trabalho de tua mão comerás, feliz será e tudo te irá bem. Se você quiser ser bem-sucedido, honre a Deus. Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Não seja caloteiro, não seja um crente que envergonha o nome do Senhor. Se você comprou, honre os seus compromissos. Se não der para você pagar agora, dê uma satisfação a quem você está devendo. Mantenha a porta aberta se você sair de algum lugar. Sabe o que é isso, irmãos? Onde meu marido trabalhou, onde eu trabalhei, se nós quiséssemos voltar a trabalhar, voltaríamos. Quando eu trabalhava no Acapulco, lá ganhava R$500 de faxineira. Você pensa que eu me contentava em ganhar R$500 de faxineira há 15 anos atrás? Aprendi a fazer unha com a neinha. Aí eu já não fazia só unha, fazia depilação. Só não fazia cabelo. Depilação, unha, sobrancelha, o que tivesse para fazer. Fazia primeiro da minha patroa, ela gostava. Sabe o que ela fazia? Ela ligava para as amigas dela e dizia assim, olha, eu tenho uma manicure que é perfeita. Tira tudo. E aí, meus irmãos, eu me dedicava. Às vezes eu ganhava mais em unha do que eu e meu marido junto do nosso trabalho. Eu nunca me contentei. Só que hoje nós vemos assim, olha... As portas estão fechadas, está muito difícil. Porque as pessoas querem o quê? Facilidade. Nós temos a nossa empresa ali, eu preciso de funcionários. Sabe quantos, às vezes, a gente arruma? Nenhum. É difícil. É difícil. Ironilton foi meu funcionário, né, Ironilton? Trabalhou, acho que 1 ano e pouquinho. Foi quase 2 anos, Ironilton trabalhou comigo. Para a glória de Deus. Não é para exibir, não, irmãos. Nós não temos, sabe, é tudo pelo Senhor. Tudo pelo Senhor. E a nossa dedicação na obra de Deus é que faz a diferença. Os meus filhos, eles trabalham junto com a gente. Tem mulher que chega lá na quitanda e fala assim, como que tu aguenta trabalhar com teu marido 24 horas? Eu fico doidinha quando ele não está perto de mim. Ele fica sem saber o que fazer quando a gente não está junto. Sabe o que é isso, irmãos? Unidade. Então eu quero dizer para você nesta noite que se você tem sua casa, sua família, mantenha diálogo. Não compre sem falar com seu marido ou com sua esposa. Se você mora sozinho, ore primeiro a Deus, fale com Deus e peça direção para Ele, para ver se isso é da vontade dEle. Aí o Salmos diz que tua esposa ao redor da tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Irmãos, nunca tenha você como você sozinho. Se você é casado, se você é em família, vocês fazem parte do mesmo pacote. Não tenha conta separada do teu marido e da tua esposa. Tem uma conta conjunta. Trabalhe junto. Saiba quanto teu marido ganha e quanto tua esposa ganha. Não faça contas particulares. Ah, não, se ela souber, ela vai querer arrancar de mim. Se ele souber, ele vai querer arrancar de mim. Eu vejo mulheres que chegam lá no meu comércio dizendo assim, olha, vou usar o cartão do meu marido. E o meu eu vou guardar. Mas como assim? Eu vou usar o dele, porque aí a conta é dele. Não, irmãos, a conta é nossa.
Sempre foi desse jeito. Quando a gente trabalha desse jeito, sabe o que acontece? Deus honra. Deus vai e Deus honra. Diz que, o verso 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí no verso 3 ainda diz assim, olha: teus filhos, como rebento de oliveira, será ao redor da tua mesa. Videira frutífera e oliveira. Duas aves que são essenciais, que era riquíssima e que tinha grandíssimo valor naquela época. Videira frutífera ao redor da mesa. E filhos como arrebento de oliveira. Sabe o que é isso? Tudo que nós fizermos, tudo onde nós colocarmos as nossas mãos, Deus ele vai prosperar. Não se faça de corpo mole, irmão, se você pode ajudar. Se você tem como exercer essa inteligência abençoada. Eu vejo aqui as irmãs com o curso que tomou aqui, com as pregações que tomou aqui, já exercendo o dom que Deus deu para... Pastora Cosmira agora é a doceira, a cocadeira, né? Está fazendo cocada, irmãos. Está fazendo cocada de tudo quanto é jeito. Eu estou vendendo para ela as cocadas lá no meu comércio. Você pensa que fica, chega os potes, já tem encomenda. Exercendo aquilo que ela aprendeu. O dom já estava nela. Ela já sabia fazer. O que falta você colocar em prática daquilo que Deus tem te ensinado? Abre a sua Bíblia, por favor, em Provérbios. Eu não tenho problema de falar, viu? Provérbios 31. Aqui falou, eu quero falar mais do homem aqui desses salmos, que o homem que teme ao Senhor, ele olha para a casa dele, ele vê mulher prosperando, ele vê filhos abençoados. Mas aqui em Provérbios 31, a partir do verso 10, vai dizer como a mulher que é virtuosa, ela se comporta. E essa prosperidade que nós temos, irmãos, não é que nós somos privilegiados. Não é nada disso, não. Nada disso. Essa prosperidade não é a ausência de nós não termos falta de alguma coisa. Nós temos falta de alguma coisa, mas a presença de Deus e a nossa unidade, ela é tão comum e ela é tão profunda que as coisas que nos faltam, ela é o de menos. Você sabe quando às vezes a gente tem a necessidade de alguma coisa, mas eu e meu marido, a gente se une, a gente olha assim e fala assim, a gente não tem necessidade de nada. Porque nós estamos juntos e juntos nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor. Provérbios 31, verso 10 diz assim, a seguir: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Queridos, Deus nessa noite, Ele quer trazer para nós, mulheres, que somos mais consumidoras. As mulheres aqui são bastante consumidoras? Nós somos mais consumidoras. Ou na sua casa não é assim? Se for assim na sua casa, se você é mais consumidora, por incrível que pareça, tem homens muito consumidores. Deus está nos dando aqui nesta noite uma direção também. O meu marido, ele confia em mim. O seu marido precisa confiar em você. Quando fala de confiança aqui, irmãos, não é sobre a pessoa ser honesta ou desleal no matrimônio. Desonrar o marido, traição. Não é disso, não. Está falando em tudo aqui. E esse capítulo e esses versículos aqui estão tratando exatamente sobre finanças. Diz que o coração deste marido confia nela. Porque ele sabe exatamente que a mulher que está do seu lado e que você, esta mulher, sabe exatamente como lidar com estas finanças e com a habilidade que você tem. Diz que o coração do marido confia nela. O verso 12 diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Em tudo quanto esta mulher faz, sempre será visando a presença do marido e do homem. Hoje, irmãos, o homem, o macho, o sacerdote, está sendo banalizado lá fora. Você sabia disso? O diabo tem deturpado a mente das pessoas, falando que a mulher, ela se vira sozinha. Eu sempre falo isso com meu marido, eu preciso de você. Não é só para trocar lâmpada ou trocar um chuveiro ou gás. Não, eu preciso de você do meu lado.
Porque o homem sempre é o racional, aquele que pensa, a força, a habilidade. Não estou menosprezando nós mulheres, irmãos, porque nós sabemos o valor que nós temos. Mas os homens, eles têm perdido. Não muito a gente tem visto que os homens têm se enfraquecido dentro dos lares, dentro das igrejas. As mulheres têm tomado fôlego. Meu marido, ele não fala, ele não pastoreia, não é por causa de mim que sou a pastora. É porque ele é tímido e ele ainda não recebeu dentro do coração e na alma dele o chamado que Deus já tem para a vida dele. Mas ele é para pastorear. Com a simplicidade que ele tem, Deus já falou para ele que ele o honraria. E aí diz que ela lhe faz bem e nunca lhe faz mal. Nós, mulheres, vamos pensar na nossa família num todo. Não é só bem quando tem as finanças lá ou a conta cheia. Não. É quando está passando pela necessidade também. Quando não tem e você não sabe de onde tirar, mas juntos vocês se unem para que o nome do Senhor seja glorificado. O verso 13 diz assim: busca lã e do bom grado trabalha com as mãos. Muita gente tem pegado esses textos para dizer o quê? Que a mulher é autossuficiente, que não precisa do homem, porque ela tem habilidade para trabalhar. Mas está dizendo que esta mulher era uma mulher casada, que cuidava da sua casa, que não tinha preguiça e que era esforçada. E Deus, ele nos ensina nesta noite a granjearmos juntos, para que haja esse crescimento, para que haja essa bondade de Deus. O marido era no meio da sociedade, suponhamos que aquele homem era alguém da alta sociedade. Aquela mulher, ela tinha poder aquisitivo para ficar dentro de casa sem fazer nada, só dando ordem. Mas ela se contentava com isso? Não. Ela era adjuntora, ela era auxiliadora, ela era esposa, ela era amiga dos filhos, das servas, mas estava sempre servindo. Então, com isso, irmãos, nós aprendemos que assim como o homem ele tem o papel dentro de casa, nós mulheres também temos. O verso 15, ele vai dizer assim, olha, é ainda à noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Então, aquela mulher era uma mulher com muitas habilidades, que não tinha preguiça e ela sabia executar as suas tarefas. Ela tinha servas ao seu dispor, ela tinha pessoas que trabalhavam para ela. Mas o que ela fazia? Ainda era noite, não tinha amanhecido o dia, mas ela já se preocupava. Contentar e saber. É assim.
O primeiro terreno que nós compramos, eu chegava todos os dias que nós passávamos naquela rua, eu colocava as mãos naquele muro e falava assim: olha, Senhor, eu não tenho nenhum dinheiro para comprar isso aqui, mas eu sei que o Senhor pode me dar isso aqui. Então o Senhor vai nos dar saúde, coragem, habilidade para a gente comprar. Você pensa que o Edmilson ele ia para escritório de ninguém? Nunca. A gente sempre fechou negócios sentado em um banquinho. Eu não sei o que é isso. Diante do Senhor. Aí eu colocava as minhas mãos. Essa casa que nós compramos por último agora, irmãos, foi assim algo muito de Deus mesmo. Porque você pensa que a gente tinha recurso para comprar? Nós não tínhamos. Mas eu tenho um homem retado, viu? Como diz o baiano. Ele não tem medo de enfrentar os desafios. Ele não tem medo. Ele não fica olhando e dizendo: ah, vai chover, não vou sair de casa hoje não. Não vou jogar a semente não. Está formando para chover, ele diz: agora é que vai ficar bom. Porque o homem tem que ter coragem, irmãos. Estou falando da manhã, mas vou pegar em você também, tá? Porque tem uns varões, não estão aqui nessa noite, nessa igreja também não tem, como diz o pregador. Amém? Que é esmurecido demais os camaradas. Uns homens grandão, sabe, forte, mas esmurecido da vida. Sem direção nenhuma, sabe, sem habilidade nenhuma, nem se esforça em Deus para fazer. Mas Deus está dizendo: ei, você é o meu filho, eu te gerei, eu estou te encorajando, eu estou te esforçando, eu estou te dando saúde. Eu te dei uma família. Aleluia. Eu sou o ponto da fé do meu marido, e ele é aquele ponto que ele faz assim: vamos? Eu digo: estou dentro, porque eu sei o Deus que eu estou servindo. Então, irmãos, sempre que eu chego no lugar e eu coloco a minha mão, ele já fica com medo. Ele fala assim: ela é doida, ela é meio doidinha. Ela é meio doidinha. Mas eu faço isso. Eu não sei de onde vai vir. Ele toma dinheiro no banco emprestado, a gente paga tudo para agora. Você pensa que a gente tem dinheiro enquanto não tem não, irmãos. É fé mesmo e coragem. Só para dizer para você isso. Quando ele fez a doação do caminhão, que aqui é a garagem, que ele sempre fala assim, a garagem é lá da igreja, eu nem sabia. Ele fez um propósito com Deus e só me comunicou. Eu falei: se Deus falou, seu coração está falado e pronto. Vou fazer o quê? Vou brigar? Porque se Deus falou o coração dele... o verso 16 que diz: ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho.
Seja dizimista fiel, honre ao Senhor. Ah, pastor, eu não dizimo porque eu ganho muito pouco. Se você ganha pouco e não dizima, se Deus te der um bocado, como que tu vai dizimar? Seu nazarento. Como? Não, eu ganho 2.000, dá R$200 para a casa do Senhor, misericórdia. Grita até Maria Valer-me. Como que ele vai te deixar ganhar 20.000 se você não dizima dos 2 que você está recebendo? Seja honesto. Eu costumo pregar lá, agora eu estou no Perequê, não é mais Areão, né? Estou lá no Perequê, irmãos, e aí eu ensino para os irmãos, se você ganhar R$10, não deixe de não trazer o seu R$1, porque se a pastora Cosmira, que ela paga as nossas contas, dívidas das igrejas, for pagar uma conta de luz e faltar 5 centavos, ela não paga. Se ela for fazer no Pix, sabe o que vai fazer por causa de 5 centavos, 2 centavos, 1 centavo? Conta insuficiente. Por causa disso. Então, o que você traz para a casa de Deus não é a migalha. Lembra da mulher lá de Lucas, a viúva, que ela deu tudo o que ela tinha e os ricos deram o que sobrava? Deus está dizendo, chega de sobra, eu quero tudo. Não é o tudo para você vender a sua casa, é o tudo do seu coração, da sua alma, da sua bondade, do seu reconhecimento de tudo que Deus faz por você. Aí tem gente que pega essa palavra também e diz assim, olha, vende tudo e doa, e aí você vai viver pela fé. Vai viver como? Vende a casa, vende o carro, vende o filho, vende a mulher? Não tem como. Vai viver como? O tudo, irmãos, é tudo aquilo que você tem e você está doando para Deus com a sua alma, o seu coração. Deus, eu posso ofertar, eu posso dizimar R$5, mas eu estou levando isso, o Senhor sabe que é isso que eu tenho para a tua casa. Honre ao Senhor. Deus, Ele vai ver a tua honestidade. Amém? Para nós finalizarmos, diz assim, olha, o verso 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado. Este marido ele anda em meio aos juízes, a homens importantes. Ele pode ser um homem simples, mas quando olha para aquele homem, vê que ele tem uma mulher que cuida, que ama, que zela e que traz alegria ao coração daquele homem. E essa é a responsabilidade de nós mulheres. Este homem anda em meio a juízes, homens estimados naquela cidade. E todo mundo observa a postura, o comportamento, as vestes alinhadas, os sapatos alinhados, o cabelo alinhado. Aquele homem que fala com propriedade, que fala com segurança. E ele diz, verdadeiramente dentro da casa deste homem deve ter uma baita de uma mulher. Deus, Ele quer nos fazer assim, irmãos. Deus tem isso para a igreja. É vivendo em prosperidade em família. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Seu marido é estimado pelos juízes. E quando se assenta com os anciões da terra, ela faz roupas de linho fino, vende-as. No dia de amanhã, não tem preocupação. Onde ela entrar, todo mundo a reconhece e a honra. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida nesta noite. É isso que Deus Ele tem para esta casa nesta noite.
Você será próspero, você será bem abençoado. A tua casa viverá dias incríveis no Senhor. Mas coloque em prática aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Fale com sabedoria somente o necessário e aquilo que você vê que vai trazer benefício para você e na vida de alguém. Tenho o costume de falar que mulher fala demais. E nós, como servas do Senhor, nós precisamos ter o quê? Ser vestidas desta dignidade e dizer assim, aqui não. Eu sou transformada pela palavra de Deus. É Ele que mudou o meu caráter. É Ele que tem me forjado todos os dias. Diz que essa mulher aqui, ela é digna e ela é reconhecida. Fala com sabedoria e a instrução está na sua boca. Tito diz que as mulheres mais velhas, elas instruem o quê? Elas instruem o quê? As mais novas. Aquela que é falta de entendimento é a minha habilidade sentar com essas mulheres, é a habilidade das nossas pastoras aqui, mulheres de pastor, você que tem 300 anos na casa do Senhor e ainda se comporta como um menino, Ele está falando nessa noite para mim e para você. É tempo de nós começarmos a nos preocupar, irmãos, em dar testemunho e instruir aqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo. A serem fiéis ao Senhor, a honrar as suas casas, a honrar os seus filhos, a honrar o seu marido, a sua esposa. A ter vestes de santidade, a ter sabedoria no falar, no agir. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É isso que Deus tem para a nossa família. Aí diz aqui, para finalizarmos, fala com sabedoria, o verso 27. Atenta ao bom andamento da sua casa. Não comem o pão da preguiça. Viu que essa mulher, ela é uma adjuntora, uma ajudadora, e ela não fica esperando que o marido se acabe sozinho? Se ela tem saúde, ela vai junto. Aqui eu sei, irmãos, que só tem mulher trabalhadeira. Tem mulher guerreira neste lugar. Para a glória do Senhor. Então nós estamos aprendendo aqui a ser melhores e a incentivar aquelas que estão aí, irmãos, achando que vai cair dos céus porque é crente ou porque passou por esses dias aqui de aprendizado. Não vai cair do céu. Nós temos que arregaçar as mangas e ir de encontro para nós sermos realmente direcionadas pelo Senhor. O verso 28. Levanta-se seus filhos e lhe chama de ditosa, e o seu marido a louva, dizendo: há muitas mulheres que procedem virtuosamente, mas tu de todas se sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dar-lhe do fruto das suas mãos e do público, e de público a louvarão as suas obras. Lembra lá dos Salmos que diz que o homem que teme ao Senhor, direcionado ao macho, ao homem, ao sacerdote da casa. Aqui está dizendo da mulher. Tudo é honrar a Deus, irmãos. Tudo isso se resume em honra ao Senhor. Tanto a mulher, quanto os filhos, quanto o marido, honre ao Senhor. Honre a Deus. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Pregar sobre submissão, sobre a igreja e as mulheres de hoje em dia, irmãos, é quase um pecado falar sobre isso. Porque nós estamos vivendo dias terríveis. Onde falar sobre ser submissa, eu vou me sujeitar à vontade do meu marido, agora eu vou ser tapete do meu marido. Não! É ter sabedoria de Deus, é ser direcionada por Deus. E maridos, sejam sábios também, homens que ouvem a palavra, coloquem em prática para você não sobrecarregar as suas mulheres e achar que também é o tapete que você precisa pisar. Não, aqui é para ambos. Você lembra lá de 2 Reis, capítulo 4, quando fala a respeito da mulher, que o marido morreu, agora está ela e os filhos? Eu quero exercer aqui o papel, irmãos. O pai como sacerdote, a mulher como mulher sábia, e os filhos, aqueles que estão presentes para auxiliar na hora da necessidade. Diz que aquela mulher, ela vai de encontro ao profeta porque ela não sabia o que fazer com a dívida que o seu marido havia deixado. Se o meu marido falecer primeiro do que eu, irmãos, eu não vou dizer que eu estou ferrada, porque eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Mas eu vou ter que ralar muito com os meus filhos para pagar as nossas dívidas. Então eu me incluo, juntamente com aquela viúva, que correu atrás do profeta para dizer: e agora o que eu faço? Porque os meus filhos estão sendo levados
pelos credores, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Sabe qual foi a função do profeta? Ensinar para ela: o pouco de azeite que você tem na sua casa, chame agora não mais o marido, porque não tinha mais marido, mas tinha o quê? Os filhos. Então aqui é marido, mulher e filhos. Quer boa vida? Ajuda papai, ajuda mamãe. Quer ser honrado? Ouve papai e mamãe. Veja a instrução deles. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquela mulher, ela ouve o conselho do profeta que chama os filhos, e ele as atende, sabe por quê? Porque eles eram disciplinados no ensinamento. E quando ela fecha a porta junto com os filhos, depois de apanhar bastante vasilhas, para que o azeite fosse derramado, Deus dá instrução para ela através do profeta: vende, pague a tua dívida e viva com os teus filhos do resto. Filhos, irmãos, que honra pai e mãe, é próspero, tem vida longa. Filhos que obedecem a pai e mãe, que seguem os seus mandamentos e as suas instruções, os seus conselhos, prospera nesta terra. Então, para nós que estamos aqui nesta noite, Deus está falando, Ele tem conselho dentro da sua palavra para mim e para você. Riqueza, irmãos, nunca foi o nosso forte, mas vivermos uma vida próspera, vivermos uma vida abençoada, vivermos uma vida de regalia, sim, porque Deus, Ele tem isso para a minha vida e para a sua vida. Tem igreja que está pregando dizendo assim: eu nem peço para Deus me dar um emprego maior ou um salário maior, porque senão me desvio. Vai se converter. Qual a tua fé está baseada em quê? Eu vejo pastores falando isso. Pastores instruindo a igreja a viver uma vida miserável. A viver uma vida, irmãos, necessitando sempre um do outro. Deus disse que nós teríamos para dar e não para tomar emprestado. É o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A pastora Valdenice, ela falou uma frase enquanto estava congregando aqui, eu levei isso para mim e eu guardei no meu coração. Se você come a semente que foi dada para você, como você vai sobreviver e semear novamente? Você comeu tudo, como que você vai lançar a semente novamente? Deus está dizendo: aprenda com a minha palavra, seja próspero, você sempre vai ter no teu celeiro, vai abençoar sempre vidas e o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. E um dia nós recebemos uma profecia dentro deste lugar, que onde nós chegássemos, Deus iria nos honrar. As pessoas que estivessem à nossa volta iriam ser abençoadas. Nós temos 2 casas, irmãos, que nós alugamos finais de semana, feriados. E sabe esses comércios aqui da Maré Mansa? Todo mundo é abençoado. Tem uma adega, é uma adega, mas é de frente à minha casa. O povo que vem, na maioria das vezes, não é crente. Aquela mulher é muito abençoada todo final de semana por causa de nós, irmãos. Porque ao invés do pessoal pegar um carro para ir em um mercado grande, eles só atravessam a rua e compram tudo ali. Você sabe o que é isso? A bênção, ela não vai ser só cheia, ela vai transbordar e vai alcançar em alguém. Deus está dizendo: eu quero que a minha igreja seja tão próspera, tão abençoada, que não fique contente só em estar cheia, mas transbordante, porque você transbordando, você atinge outras pessoas. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E que Deus, por sua misericórdia e bondade, coloque essa palavra ao meu coração e ao seu coração, e você dará grandes testemunhos de tudo aquilo que Deus tem falado nos últimos tempos neste lugar. Pastora, o mundo está quase se acabando, Jesus está voltando para buscar a igreja, mas você ainda está aqui, eu estou aqui ainda. Dê as mãos uns aos outros. Dentro da sua casa, honre ao Senhor, no seu falar, no seu trato. Em tudo, irmãos. E Deus, Ele vai nos fazer prosperar para a honra e glória do nome dEle. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Aplauda Jesus, amém? Enquanto eu tomo uma aguinha.